et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Olá, boa noite, meus queridos, meus amigos amados do Grupo Espírita Amor e Caridade. Que bom poder estar com vocês nesta noite, ainda que a distância física nos separe, estamos aqui mais uma vez juntos. E eu faço questão de repetir, eu amo estar no GEAC, eu amo estar com vocês. A energia, o alto astral, a alegria e a forma como vocês olham para cada um de nós com esses olhinhos buscando o conhecimento e dando amor, é impagável. Eu amo estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, André, todos os queridos. Olha,
Um beijo imenso, imenso para vocês. E eu vim aqui para nós falarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho sobre uma coisa fundamental para o dia de hoje. Fundamental para que nós, cristãos espíritas, coloquemos em prática tudo aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. Para nós, cristãos espíritas, que somos comprometidos com a nossa própria melhora, com a nossa reforma íntima, que nós tenhamos alguns elementos a mais. Então, o tema que a gente vai falar hoje, ele é meio que uma chave que nós devemos ter sempre à mão, porque nós vamos precisar utilizar no dia a dia, conosco mesmo, com nosso irmão. Nós vamos falar sobre a paciência. Pelo que o André Luiz me contou, já foi falado sobre a paciência um dia desses, e como as coincidências não existem, e esse era o tema que eu tinha preparado para vocês. Sem saber, nós vamos falar de novo. E é um tema que é recorrente justamente porque nós não desenvolvemos ainda a qualidade da paciência em nós. Como é difícil saber ser paciente. Esta música que o André colocou aí na abertura, que é verdadeiramente aquilo que Allan Kardec deixou para nós como sendo o nosso ponto de apoio, o nosso prumo, a nossa direção, nascer, morrer, renascer ainda e continuar progredindo. Para isso, nós precisamos compreender o Evangelho de Jesus. Nós precisamos compreender o Espiritismo. Esse processo, ele só é vivido de forma rica se nós tivermos paciência. Então, eu vou lá buscar a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, em que Jesus fala para nós sobre as bem-aventuranças, e esse especificamente o capítulo 9, bem-aventurados os pacíficos, e o mestre nos diz em Mateus, no versículo 5, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. E depois, bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Ser manso, ser pacífico, requer de nós a qualidade da paciência. Essa que nós percebemos bater à nossa porta, essa chave que às vezes a gente perde e nos perdemos de nós mesmos quando não estamos praticando a qualidade da paciência. Essa parte do Evangelho ela foi ditada por um espírito amigo em La Havre, em 1862. E ele começa nos dando um tiro certeiro, falando ao nosso coração. A primeira frase desse item, que é o item 7 do capítulo 9, a frase é a seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor, entendamos por dor todas as dificuldades, as vicissitudes, todos os problemas que nós vivemos no nosso dia a dia. A dor é uma bênção que Deus envia. Veja como é espírito amigo, não fala de castigo, sequer de provação, sequer de expiação. A dor é uma bênção. Os entraves que nós vivemos, as dificuldades, todos os episódios que nos tiram do sério, nos tiram do prumo
E isso vai da coisa ínfima do nosso dia a dia. Quando a gente tenta fazer alguma coisa e o celular para de funcionar, o computador dá pane, a gente entra em desespero, a gente fica bravo, a gente não tem paciência. Vamos lá? Ele nos diz assim: não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória no céu. Vamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados os aflitos. Ele queria dizer que quem sabe sofrer estará superando a si mesmo. A dor, segundo esse espírito amigo, o sofrimento, a vicissitude, a contrariedade, ela é uma forma que Deus nos dá para que nós aprendamos, para que nós testemos a nós mesmos no desenvolvimento da qualidade da paciência. Mas vamos continuar. Ele diz ainda: sede pacientes, pois a paciência também é uma caridade. Olha que informação importante. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Da cesta básica, aquele trocadinho que está no bolso, isso é uma caridade fácil. Mas a caridade da paciência, ela é bem mais penosa e muito mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência em prova. Isso, de verdade, é meritório. Nós precisamos compreender, e o Espiritismo é muito claro quando nos coloca isso, que todos os irmãos que se aproximam de nós o fazem por um propósito divino. Isso não significa que nós estejamos sendo agraciados de forma diferenciada por algum mérito que nós temos. Não, não é nada disso. Chama-se apenas lei de causa e efeito. Nós atraímos para nós aquilo que necessitamos para exercitar as qualidades que precisamos desenvolver. Falei muito enrolado? Às vezes eu falo meio enrolado. E hoje eu nem estou aí ao vivo para vocês fazendo aquela cara de que não me entenderam. Mas vamos de novo? Quando eu recebo uma dor, uma vicissitude, uma contrariedade, ali está a oportunidade de eu trabalhar em mim essa dor. Então, o irmão que me traz o problema, ele nada é além do carteiro que veio entregar o boleto. Sabe, aquele boleto que você tem que pagar por uma dívida que você fez lá atrás, ou talvez nem tão atrás assim, uma dívida que você fez agora aqui há pouquinho. Você já sabia até que o boleto ia chegar. Mas aí, quando o pobrezinho do carteiro entrega, você briga com quem? Com o carteiro? Você briga com o carteiro que te entrega o boleto? Não. Mas nós nos indispomos com todos os irmãos que cruzam o nosso caminho e que contrariam a nossa vontade, que contrariam a nossa forma de ver a vida, que contrariam aquilo que nós queremos. Basta que sejamos contrariados naquilo que acreditamos para que a nossa paciência desapareça completamente. E aí a gente perde o rebolado. Aí a gente perde o chão. Aí a gente se revira. E aí a gente faz aquilo que Jesus disse para a gente nunca fazer, devolver o mal com o mal. Porque, olha, veja bem, nós não estamos aqui, nem é a intenção de Jesus, que nós sejamos o tipo de bobo que não vê e que não percebe que muitas vezes o irmão age sim
para que a gente fique triste, contrariado, que a gente se sinta prejudicado. Muitas vezes nós somos traídos porque a criatura escolhe fazer a traição, praticar o ato de traição. Ninguém aqui está dizendo que esse carteiro não seja uma pessoa que esteja cometendo uma atitude enganosa. Ele é. Todos nós temos consciência daquilo que fazemos. Vamos trocar de lugar com o carteiro só um pouquinho? Quando você trai alguém, você não sabe que está traindo? Quando você profere uma palavra agressiva, você sabe que está fazendo. Quando você toma determinado posicionamento perante uma pessoa que é contrária a você, você tem consciência do que você está fazendo. Muitas vezes, e eu vou me lembrar aqui da minha avó, que diz assim que dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair, nós damos boiadas direto, porque nós muitas vezes provocamos. Eu estou nos colocando agora no lugar do carteiro, hein? Do que veio entregar o boleto. Nós estamos entregando o boleto a alguém. E é interessante que nós, quando nos colocamos no papel daquele que vai entregar o boleto, nós nos cobrimos de razão. E nós dizemos assim, mas o fulano tinha que ter tido paciência. Olha, eu fiz, mas não foi bem do jeito que ele entendeu. E, na verdade, nesse momento, nós estamos sendo o instrumento de Deus para que aquele irmão que recebe o amargor da nossa mão treine a sua paciência. Mas a gente não faz isso. Então, estejamos nós no papel de receber o boleto ou de entregá-lo, é fundamental que nós nos lembremos da chave da paciência. Quando alguém vem até nós e nos causa mal-estar, transtorno e sofrimento, antes de reagirmos, vamos nos lembrar, é Deus me dizendo que eu preciso aprender alguma coisa, que essa dor que chega a mim, ela é o fruto de algo que eu mesmo fiz por merecer. Então, o desenvolvimento da paciência, ele está justamente nessa prática que só vem pelo entendimento. Eu preciso me lembrar do que Jesus nos disse. Eu preciso me lembrar do esclarecimento da doutrina espírita quando me coloca de forma clara que cada um é um, tem o seu entendimento da vida, está no seu estágio de desenvolvimento intelectual e moral. Como seria se todos estivéssemos no mesmo nível de entendimento intelectual e moral? Paraíso? Talvez. Não é o nosso caso. Aqui, provas e expiações. Dê ao seu irmão o direito de ser como ele é. Só que isso é um teste de paciência imenso. Porque nós nos ofendemos com absolutamente tudo. Porque nós não compreendemos que é Deus nos dando oportunidade. Nós entendemos como ofensa, é o nosso orgulho gritando. Eu gostaria de ler só o finalzinho do trecho aqui do Evangelho, em que o Espírito diz assim: a vida é difícil, bem eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso olhar para os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que obtemos. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais pesado quando, em vez de olharmos para o alto, curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós e nada tinha de se acusar,
enquanto vós tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede então pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Ele diz que ser paciente é ser cristão. E ele nos lembra que Jesus, que nada devia, a tudo suportou com amor, com paciência, com compreensão. Quantas vezes o mestre instruiu seus discípulos? Quantas vezes repetiu a mesma lição que era única? Ame. E a gente não entendeu até hoje. A nossa paciência, e agora eu vou falar um pouquinho do espírito Hamed, que eu gosto muito, é um instrutor espiritual muito lúcido, e ele cita muito o lado psicológico dos ensinamentos de Jesus. E quando ele nos fala sobre a paciência, ele explica o seguinte, que ser paciente é compreender que nós somos a natureza. E agora eu vou voltar na feliz música que o meu irmão André Luiz colocou na abertura, que se nós olharmos o clipe direitinho, nós vamos perceber a evolução que acontece com o ser, desde a sementezinha. E durante todo o clipe, essa evolução ela vai se desdobrando lentamente, lentamente. Isso é a natureza. A natureza não dá saltos. Nós não damos saltos. A nossa evolução também acontece em um ritmo constante, numa cadência que é determinada por Deus. A natureza, ela é sábia nos mínimos detalhes, mas nós, na nossa impaciência, nós esquecemos que nós somos a natureza. Nós exigimos de nós mesmos e dos nossos irmãos mágica. É como se nós quiséssemos hoje abrir a terra, colocar lá dentro uma semente, fechar, jogar água e dormir, e no outro dia sentarmos-nos à sombra de uma árvore já pronta. A gente quer mais ou menos isso. Sabe por quê? A gente imagina que no estágio de evolução em que estamos, já não podemos mais cometer determinados erros. Estou falando de paciência consigo mesmo. Nós imaginamos que no estágio em que o mundo está, não é possível mais que o nosso irmão não enxergue mais determinadas coisas. Estou falando de paciência para com o outro. E nós não aceitamos muitas vezes que, sendo espíritas, trabalhadores de uma casa tão iluminada quanto é o GEAC, nós sejamos testados o tempo todo. Nós imaginamos, na nossa falta de paciência, que pelo fato de eu ser um médium passista, ou médium de psicofonia, de psicografia, eu precise ter ou mereça ter alguns privilégios. Não é possível que eu fique doente tantas vezes, que eu perca o emprego, ou que o meu esposo, ou o meu companheiro, ou meus filhos. Nós queremos que essa mínima transição que nós conseguimos já realizar seja o suficiente para um resultado. Nós não temos paciência. Essa cadência natural não significa inércia. Percebem isso? Respeitar a natureza que eu sou não significa que eu vá cruzar os braços
e esperar que as coisas aconteçam. Não é isso. Significa uma ação paciente. Hamed diz assim, que o homem, o ser, o espírito, que reconhece a paciência, ele sabe o momento de agir e o momento de parar. Ele reconhece os sinais em torno de si para perceber quando se movimentar e quando se retrair, quando falar e quando calar. Porque o homem que pratica a paciência tem a noção de que tudo em torno de si está se movimentando e não parado. Nós, em nossa pressa, não percebemos o movimento do outro. Tem uma história do Chico Xavier que está em Contos, eu não vou lembrar o nome do livro, mas é o livro que o André me indicou. Você vai lembrar aí, André, você vai falar para eles aí depois que eu terminar aqui. Acho que é um... Não vou me lembrar. Enfim, Chico Xavier passou para trabalhar de manhã e viu um grupo de 4 amigos jogando bilhar e tomando cerveja. E ele pensou, puxa, tão cedo tomando cerveja. Aí ele voltou da repartição pública na hora do almoço, os 4 amigos estavam jogando bilhar e tomando cerveja. Ele pensou, nossa, ainda estão aí. Quando ele voltou do almoço, lá estavam os 4. Ele falou, meu Deus! E por último, quando ele sai do trabalho no final do expediente, estavam os 4 lá. Ele falou, mas não é possível que não tenham nada de útil para fazer, além de tomar cerveja e jogar bilhar o dia inteiro. Aí Emmanuel disse para ele assim, Chico, não julga. Em outra oportunidade reencarnatória, passada, eles se juntavam para matar e roubar. Agora eles estão muito melhor. Olha que lição maravilhosa. Nós não temos consciência de em que ponto estamos do nosso processo evolutivo. E muito menos em que ponto está o processo evolutivo do nosso irmão. Então, quando nós percebemos as injustiças, as dores e as vicissitudes que nos abalam, nós não cogitamos se reagimos mal em outra oportunidade, quando já tivemos essa mesma dor batendo na nossa porta, se é a primeira vez ou não, se é realmente uma oportunidade de reconciliação com o outro ou comigo. A gente não se lembra de que a natureza está agindo em mim para que aquela dor que está sendo provocada me cure. Como? Através da compreensão. Vamos lembrar? A natureza não dá saltos. E ser paciente e obedecer o estado de natureza não significa ser inerte. Não significa deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. É a compreensão de que tudo acontece no tempo correto. Que a natureza vai nos conduzir suavemente até onde nós temos que chegar. E a lei de progresso é inexorável. De tal forma que, se nós estamos sendo suavemente conduzidos para onde devemos chegar, mas a gente amolece, a gente não quer, a gente tem preguiça, fica tranquilo. Nenhum de nós precisa agir, porque a lei de progresso é inexorável, que significa que a lei de progresso vai ser cumprida de qualquer forma. O próprio Deus, através de um movimento de uma criatura, da natureza, ele vai fazer com que esse preguiçoso seja empurrado e resolva. E a natureza continua caminhando. Então, meus queridos irmãos, a paciência, ela é uma atitude
que precisa ser inicialmente compreendida por todos nós e depois desenvolvida, praticada. Então, se nós pedimos assim, Senhor Deus, dai-me paciência, se prepare, porque Ele nos apresentará situações em que nós vamos perder a paciência. Nós vamos literalmente nos desequilibrar, perder o nosso centro, deixar o controle de lado, sair das estribeiras, a gente vai rodar a baiana, como se diz popularmente, porque é só assim que a gente vai desenvolver a paciência, compreendendo que a dor é uma alegria, compreendendo que somente quando eu aprender a lidar com a paciência, eu vou fazer jus àquilo que Jesus prometeu, que é merecer a terra. Porque é preciso que eu tenha a compreensão da importância do movimento natural de evolução para que eu mereça ficar aqui. Se eu não consegui-lo, eu vou precisar ser exilado para algum lugar onde a minha paciência inexistente encontre ferramentas mais duras de polimento. E mais, meus irmãos, quanto mais resistente eu for ao aprendizado, mais duro ele será para mim. Se é de paciência que eu preciso e eu continuo batendo porta, chutando latão de lixo, maior será a minha prova. Mais extenso o tempo em que viverei a vicissitude, mais intensa a dor, porque eu estou me recusando a fazer aquilo que eu preciso para a minha evolução. Então, já finalizando esse meu pequeno momento com vocês, do qual já estou com saudades, eu gostaria de deixar para vocês uma questão que eu acho que vale a pena nós refletirmos. Eu tenho consciência de que o irmão que traz até mim a dor é o meu melhor amigo? Eu vou repetir. Eu tenho consciência de que o irmão que me traz a dor é o meu melhor amigo? E aqui eu abro um parênteses. Jesus Cristo, antes de reencarnar, ele já tinha combinado com os seus amigos discípulos qual seria o papel de cada um. E o mais difícil de ser encontrado foi o que fizesse o papel de traí-lo nesse grande teatro que é a oportunidade reencarnatória. Foi preciso de um amigo muito querido que aceitasse o papel de trair Jesus. E ele precisava que isso acontecesse para deixar aqui o seu testemunho. Então Judas foi o grande amigo de Jesus. E o que Jesus fez quando estava lá na cruz, segundo conta Humberto de Campos, quando estava já nos últimos momentos, nos estertores da morte? O que é que Jesus sussurra para um dos anjos que está junto dele? Vai buscar Judas. Judas se enforcou. Busca Judas. E depois o próprio Cristo desce para buscar o seu irmão querido. Eu repito a pergunta. Nós temos consciência de que o irmão que traz a dor é o nosso melhor amigo? E eu vou fazer então mais uma pergunta para vocês refletirem aí, que eu acho que vale a pena. O que tenho feito para desenvolver a qualidade da paciência no meu dia a dia?
o que tenho feito para desenvolver a qualidade da paciência no meu dia a dia. Sabe? Aquela hora que pisam no teu pé, que você se sente traído, em que você olha em torno de si e só percebe amargura, rancor, em que está tudo errado. O que é que você tem feito para desenvolver a qualidade da paciência dentro de você? Queridos amigos, o meu tempo já se esgotou. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Essa comunidade que amo tanto. Deixo o meu abraço carinhoso, meu pedido aos mentores da casa que continuem iluminando a todos vocês. E agradeço mais uma vez pelo convite valioso dessa oportunidade de trabalho. Olha, um beijo imenso, vontade de abraçá-los. Em breve, se Deus quiser, estarei aí presencialmente. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.